Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos estudar o futuro perfeito e alguns verbos defectivos. Em relação ao futuro perfeito, eu gostaria que vocês relembrassem antes o futuro imperfeito, que é o futuro que nós já estudamos antes, nós conhecemos. Então dê uma olhada lá, vou relembrar aqui rapidamente para vocês o que é preciso. Você precisa do tema de infectum, tudo para fazer o futuro imperfeito. O tema de infectum, e no caso da primeira e da segunda, da primeira conjugação e da segunda conjugação, você acrescenta bo, bi ou bu, como aqui, amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt, né? Para fazer o futuro imperfeito. E no caso da segunda, a mesma coisa, acrescentado sempre sobre o tema do infectum. No caso da primeira conjugação, você conjuga até a segunda pessoa e tira o S. No caso das demais conjugações, basta você tirar o O da primeira pessoa e o que sobra para você já é o tema de infectum que você precisa. Então aqui, habebo, habebis, habebit, habebimus, habebitis, habebunt. No caso das terceiras conjugações e da quarta, a terceira em consoante, a terceira em vogal e a quarta, você acrescenta a marca A-E, né, a alternância A-E, A na primeira pessoa e E nas demais. Então, dicam, dices, dicet, dicemus, dicetis, dicent. Se acrescenta diretamente sobre o tema consonantal ou vocálico. E as terminações de número pessoa, MST, mustis, NT. E você tem assim o futuro imperfeito. Vamos lembrar aqui rapidamente a tradução do futuro imperfeito. É como o nosso futuro do presente no português. Então, amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Bom, essa é a forma, digamos, mais simples de futuro que você conhece até agora. Então, nós vamos ver na lousa seguinte uma espécie de futuro construído com base num outro tema. Vamos dar uma olhada. Então agora, para fazer o futuro perfeito, como eu disse, você vai precisar de um outro tema. Então eu peguei um verbo aqui, o verbo capio. Veja, capio, kepi, captum, capere, né? Um verbo da terceira conjugação em vogal. E você sabe bem que esse kepi é o tema do perfectum. Então olha só, de capio, só para relembrar rapidamente, você forma o presente, capio, o próprio presente do tema do infectum, você forma o capio, você forma o imperfeito, capiebam, você forma o presente do subjuntivo, capiam, capias, capiat, você forma o imperfeito do subjuntivo, caperem, caperes, caperet, você forma o futuro imperfeito, que é isso que a gente acabou de ver. Então, capiam, capies, capiet. Compare o futuro imperfeito com o presente do subjuntivo e veja que a primeira pessoa é igual. Veja capiam aqui no presente do subjuntivo e capiam aqui também no futuro imperfeito. Só que eles continuam de maneiras diferentes. No presente do subjuntivo é a em todas elas. Capiam, capias, capiat, capiamus, capiatis, capiant. Já no futuro imperfeito é um a apenas na primeira e nas demais. Capiam, capies, capiet, capiemus, capietis, capientes. Agora, no caso do futuro perfeito, você vai precisar do outro sistema, que é o sistema do perfectum, que eu coloquei aqui para que você relembrasse. Do kepi, do tema de perfectum, você forma o próprio perfeito, que é o kepi, o mais que perfeito, keperam, o mais que perfeito do subjuntivo, kepissem, e, finalmente, esse tempo novo que nós estamos estudando agora, que é o futuro perfeito, que é o kepero. Olha só como ele se constrói. Eu preciso, de novo, aqui do tema do perfectum, né, que é o keep. E em cima desse tema, eu coloco essas terminações aqui que eu vou explicar melhor para vocês na próxima lousa. Mas por hora, veja só. Kepero, keperis, keperit, keperimus, keperitis, keperint. No caso do futuro imperfeito, né, você já observa a diferença no tema e na construção. No caso do futuro perfeito, você observa o tema de perfectum e algumas diferenças nas marcas aqui que eu vou explicar agora. Veja, a formação do futuro perfeito, como você já percebeu, requer o uso do tema do perfectum, mais uma marca de
futuro perfeito, que é esse er na primeira pessoa e eri nas demais. E as desinências número pessoais. Nesse caso, a primeira pessoa é um o, não um m. Então, o, st, mus, tis, nt. Então, olha só. Quepero, queperis, queperit. Queperimus, queperitis, queperint. Repare na duração desse e. É um e breve. Então, eu digo quepero, queperis, queperit. No caso desse i da primeira pessoa do plural e o i da segunda pessoa do plural, ele é breve, muito embora às vezes você possa encontrar na poesia, ou enfim, de maneira geral, você possa encontrar um i longo. Então, queperimos. Mas eu vou ler como e breve. Então, queperimus, queperitis e queperint. Como é que a gente traduz? É uma parte que eu não mencionei antes. Então, a tradução do futuro imperfeito versus a do futuro perfeito. A do futuro imperfeito, basta você lembrar lá daquele exemplo que eu coloquei no caso do verbo amo, amare. Eu coloquei amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. E nós traduzimos eu amarei, tu amarás, ele amará, etc. Aqui é a mesma coisa, né? Só que como é uma terceira conjugação, a marca não é bo, bis, bit, mas é a, e, né? Como a gente viu no futuro imperfeito para a terceira conjugação. Então, capiam, capies, capiet, capiemus, capietis, capient. Como que eu traduzo? Capturarei, capturarás, capturará, capturaremos, capturareis, capturarão. Já o futuro perfeito você traduz da seguinte maneira, com um tempo composto. Quepero, queperis, queperit, queperimus, queperitis, queperint. Eu terei capturado, tu terás capturado, ele terá capturado, nós teremos capturado, vós tereis capturado, eles terão capturado. Então é assim que você traduz. A diferença básica entre futuro imperfeito e futuro perfeito é uma diferença de aspecto. Então a gente tem, no caso do futuro imperfeito, uma ação jogada para o futuro e uma ação cujo fim não é previsto. Então eu capturarei. Eu não prevejo exatamente o instante em que essa ação se concluirá no futuro. Já no futuro perfeito, eu também jogo a ação para o futuro, porém eu prevejo, de uma certa maneira, o fim, a conclusão dessa ação. Então eu tenho aqui em terei capturado uma ação jogada para o futuro, mas de uma tal maneira em que eu possa prever o fim, a conclusão dessa ação. Então eu posso dizer até o dia X, até o momento tal, eu terei feito tal coisa. Ou seja, uma ação cujo fim, cuja conclusão é já prevista no instante em que eu enuncio. Então essa é a diferença básica entre futuro imperfeito e futuro perfeito. Mais adiante eu vou apresentar alguns exemplos de uso para diferenciar ainda mais o futuro imperfeito do perfeito. Mas por hora eu faço uma advertência aqui. Veja, não vá confundir o que a gente acabou de ver, que é o futuro perfeito, na terceira pessoa do plural, queperint. Veja que termina em i, né? Queperint, terão capturado, com o pretérito perfeito, que vocês conhecem bem, é o queperunt. Aqui, capturaram, veja que termina em u. E além de ser longo, esse e, queperunt. E o mais perfeito do indicativo, né? Queperant, tinham capturado. Então são formas diferentes, elas terminam de um modo diferente, então eu coloquei as três aqui para que você compare e perceba que a gente está estudando esta daqui. Eu deixo como exercício para que você faça, seja escrevendo, seja falando, os outros verbos aí do paradigma, né? O amo, habeo, dico, capio e audio, além dos verbos sum e possum, que funcionam exatamente da mesma maneira, né? De maneira bastante regular. Para que vocês construam o futuro perfeito desses verbos aqui. Então você vai fazer lá amauero, amaueris, amauerit, rabuero, rabueris, rabuerit, dixero, dixeris, dixerit e assim por diante. No caso do presente, no caso do futuro perfeito do verbo sum, né, fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint. No caso do possum, né, potuero, potueris, potuerit, potuerimus, potueritis, potuerint. Então, deem uma olhada no Latinitas, façam o exercício com esses outros verbos para vocês treinarem um pouquinho o futuro perfeito.
Bom, eu coloco aqui alguns exemplos de uso do futuro perfeito apenas para ilustrar, para exemplificar a diferença entre o futuro perfeito e o imperfeito, mais ainda do que eu já havia colocado antes. Então, eu coloquei aqui dois verbos, o sum e, na verdade, três, o sum, o deleo e o formido. Olha esse primeiro exemplo. Si impiger fueris, messis tua larga erit. Se tiveres sido incansável, né? Si fueris, tiveres sido. Eu estou traduzindo no português por um futuro do subjuntivo. No latim não há futuro do subjuntivo, há apenas futuro no modo indicativo. Se eu traduzisse literalmente, eu teria que fazer se terás sido. Literalmente é isso. Se terás sido incansável, esse é o futuro perfeito do verbo sum. Né? Aqui, olha, futuro perfeito do verbo sum. Você pega o tema do perfectum, que é o fu, e acrescenta esse ero, eris, erit, como a gente já viu. Então, fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint. Essa é a forma que vocês vão encontrar para o futuro perfeito do verbo sum, comparada à do próprio verbo sum, mas no futuro imperfeito, vocês vão ver que é bem diferente. Veja, ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt, que é o futuro que você já conhece. Nesse caso aqui eu coloquei os dois, para você ver. O erit aqui é o futuro imperfeito. Voltando à tradução, eu dizia que no latim não há futuro do subjuntivo, há apenas esses dois futuros que vocês já conhecem, o futuro perfeito e o imperfeito, ambos do modo indicativo. Então, se eu fosse traduzir literalmente, eu traduziria se terás sido incansável para fueris, se fueris, impiger. Só que no português a gente não fala assim, né? Numa oração condicional, como está aqui, a gente usa o futuro, mas do subjuntivo. Então está aí um ajuste, uma adaptação. Mas independentemente disso, veja só o resto. Tua colheita, né? Messis tua colheita, erit, será abundante. A lógica temporal, no caso do latim, é um pouco mais estrita nesse caso do que aparentemente no português, porque no português a gente pode simplesmente dizer, se fores incansável, né? Se você for incansável, a sua colheita será abundante. Você pode usar os dois num futuro igual, né? Um futuro do subjuntivo, se fores, e um futuro do indicativo, será. No caso do latim, existe a ideia do futuro perfeito representar um futuro anterior. Então, anotem aí, esse também é um outro nome do futuro perfeito, futuro anterior. Por quê? Porque nessas duas ações aqui, ser incansável e ser abundante, uma delas é, do ponto de vista lógico, anterior à outra. Então aqui, para que a colheita seja abundante, uma ação anterior é necessária, que é a ação de ser incansável. Então, nesse sentido, o futuro de fueris é um futuro anterior ao futuro de erit. Então, primeiro acontece isto, ser incansável, e depois acontece isso, o erit. Então, nesse sentido, ele pode ser chamado também de futuro anterior, o futuro perfeito. Veja o exemplo de baixo, já com os verbos deleo, cujo futuro perfeito está aqui, olha, deleuero, deleueris, deleuerit, deleuerimus, deleueritis, deleuerint. E o verbo formido, formidaue, cujo futuro imperfeito, que é o que aparece na frase, está aqui, formidabo, é um verbo de primeira conjugação, então o futuro é feito em bo, bis, bit. Formidabo, formidabis, formidabit, formidabimus, formidabitis, formidabunt. Veja a frase. Se istam urbem deleuerimus, literalmente, se teremos destruído esta cidade, no português a gente usa um futuro de subjuntivo. Se tivermos destruído esta cidade, neminem postea formidabimus. A ninguém depois temeremos. Não teremos medo de ninguém depois. Aqui é bem clara a posição no tempo desses dois futuros, porque primeiro acontece uma coisa no futuro, né? É destruir a cidade, e depois acontece a outra, temer ninguém. Então, primeiro, é o que acontece descrito aqui pelo chamado futuro perfeito ou futuro anterior, se tivermos destruído esta cidade.
E depois é o que acontece, nesse caso, como consequência disso. A ninguém temeremos, não temeremos ninguém. Então, esse é um futuro anterior a este outro. Bom, gente, eu já passo rapidamente aqui ao outro ponto da nossa aula, que não é tão complicado, embora pareça muita informação, mas na verdade é mais para registro, porque muito do que eu vou dizer aqui são informações que vocês vão coletar em dicionário na prática, certo? Então, à medida que vocês forem traduzindo os textos mais adiante, muitas dessas informações vocês vão coletar na prática, vão assimilar na prática com o uso do dicionário e com a experiência com a língua. Então, a gente vai dar uma olhada em alguns verbos chamados defectivos. O que são verbos defectivos? São aqueles verbos que não têm todas as formas, né? não dispõem de todas as formas. Nessa primeira lousa aqui eu coloquei um verbo que não é defectivo, para você comparar. Então eu coloquei aqui, antes veja, né? O verbo capio, ele tem todas as formas que a gente estudou até agora. A única que a gente não estudou ainda, eu não coloquei aqui, certo? Então eu dividi nessa lousa aqui, nessa série, os tempos do indicativo e nessa outra os tempos do subjuntivo. Então você tem lá o presente do indicativo, o imperfeito, o futuro imperfeito, e embaixo o perfeito do indicativo, mais que perfeito, e o futuro perfeito, que nós acabamos de estudar nesta aula aqui. Então, compare capiam, capies, capiet, com quepero, queperis, queperit, e veja que toda essa série de baixo aqui é formada a partir do tema do perfectum, ao passo que toda essa série de cima é formada com o tema do infectum. Mais adiante eu vou retomar esse mesmo tipo de distribuição para resumir tudo que a gente tiver estudado de verbo, né? Como a gente ainda não viu o perfeito, então ainda não vou fazer uso muito dessa tabela. Mas por hora eu coloquei aqui para que você visse um verbo que não é defectivo, ou seja, ele tem todas as formas. Agora compare com o seguinte. Veja só esse primeiro caso, um verbo como coepi, que significa começar. Se eu aplicasse a mesma tabela para esse verbo, você vai ver que ele não tem todas as formas que seriam derivadas do infectum. Ou seja, ele só tem as formas derivadas do perfectum. Só observa aqui que essa daqui a gente ainda não estudou. Ele tem também, mas eu ainda não coloquei. Todas essas formas que ele tem são as únicas que vocês vão encontrar registradas, pelo menos na época do latim clássico. Você pode eventualmente encontrar uma ou outra num latim mais arcaico, por assim dizer, mas eu não vou colocar aqui. Por hora, entendam, ele é um verbo defectivo, porque ele não tem no latim clássico essas formas faltantes aqui em cima, como o presente, o imperfeito e estas outras. Mas ele tem o perfeito, o mais perfeito, ele tem todas essas outras aqui. Veja, coipi, coipisti, coipit, coipimus, coipistis, coiperunt. Eu comecei, tu começaste, ele começou e assim por diante. Então, coiperam, coiperas, coiperat, coiperamos, coiperatis, coiperant, no mais perfeito. E olha só o futuro perfeito aqui. Ele tem coipero, coiperis, coiperit, coiperimus, coiperitis, coiperint. E o mais perfeito também, do subjuntivo, coipissem, coipisses, coipisset, coipissemus, coipissetis, coipisset. Esse é um primeiro caso. Há outros casos. Primeiro caso, vocês vão entender, ele não tem a série do infectum. Compare com o segundo caso. O verbo é odi. Veja que ele é enunciado assim, ou seja, ele não tem o infectum também, assim como o coipi, né? No caso desse verbo, eu coloquei aqui como segundo caso pela seguinte razão. Ele, assim como o coipi não tem o sistema do infectum, ele tem apenas o do perfectum, está aqui embaixo, né? Odi, odisti, odit, odimus, odistis, oderunt, que teoricamente você poderia traduzir, eu odiei, tu odiaste, etc. Mas o que costuma acontecer com esse tipo de verbo é que, uma vez que ele não tem a série do infectum, normalmente se traduz esta série de baixo como se ela fosse a de cima. Ou seja, você traduz ode não como odiei, mas como odeio, como presente. E oderam não como eu odiara, mas como eu odiava. E odero não como eu terei odiado, mas como odiarei.
e odissem não como tivesse odiado, mas como odiasse. Ou seja, você traduz as formas de baixo como se elas fossem as formas de cima que esse verbo não tem. Então é o tipo de coisa que acontece com alguns poucos verbos, né? Uma maneira de resolver a situação desse tipo de verbo que não tem infectum, não tem o sistema do infectum. Além do verbo odi, né, que você acabou de ver, um outro verbo que se comporta da mesma maneira é o verbo memini, que é lembrar ou lembrar-se. Ele também não tem um sistema do infectum, mas você pode traduzir as formas que ele tem, que são do sistema do perfectum, pelas traduções do presente, do imperfeito, do futuro imperfeito e dessas outras aqui. Então você faz memini, meministi, meminit, meminimus, meministis, meminerunt, e em vez de traduzir eu me lembrei, tu te lembraste, etc., você diz eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra e assim por diante. Ou seja, você traduz como se fosse presente, essa daqui, meminera, memineras, meminerat, memineramus, memineratis, meminerant, como se fosse o imperfeito, e meminero, memineris, meminerit, meminerimus, memineritis, meminerim, meminerint, como se fosse o futuro imperfeito, e aqui meminice, meminisses, meminisset, meminissemus, meminissetis, meminiscent, como se fosse o imperfeito. Então, basicamente é isso. Como eu disse no começo, é o tipo de coisa que você vai aprendendo aos poucos usando o dicionário. Mas você não precisa se preocupar muito, porque é o tipo de coisa que acontece com pouquíssimos verbos, né? Então eu falei lá do coipe, do odi, do memini, né? Dê uma olhada lá no Latinitas. Mais adiante eu dou a indicação de alguma gramática, onde você pode dar uma olhada nisso com mais detalhe também. Bom, alguns outros verbos que são defectivos de uma outra maneira, que são aqueles verbos que não têm, não exatamente um tempo inteiro, eles têm essa circunstância também. Ou seja, por exemplo, o verbo aio, que significa dizer, ele não tem a série aqui do perfectum, né? Ele não tem muitos tempos aqui do infectum também, como o futuro imperfeito ou o imperfeito do subjuntivo. E nas outras divisões aqui, ele até tem um imperfeito inteiro, mas no presente, por exemplo, ele não tem a primeira pessoa, não tem a segunda do plural, ou aqui no subjuntivo ele não tem a primeira, não tem a do singular, não tem a primeira do plural, ou a segunda do plural. O dicionário te diz isso tudo. Então, quando você encontrar num texto, você vai encontrar muito frequentemente a terceira pessoa, ait, ou aiebat, né? Essas outras aqui são bem raras, né? Aias, aiat, aiant, elas podem acontecer, mas são bem raras. Então é isso, é um outro tipo de defectivo, que não tem pessoas, né? Algumas pessoas no interior da conjugação. O verbo aio significa dizer. Ele normalmente é aquele verbo que aparece nos discursos, nas transcrições de discurso direto, né? Fulano disse, né? 2 pontos, aí tem o ait ali. Bom, um outro verbo que se comporta de maneira semelhante é o verbo inquam, que tem uma forma diferente aqui, ele não termina em o, né, no presente. Ele tem as pessoas todas do presente do indicativo, embora nem todas usadas com a mesma frequência. As mais comuns são a primeira, né, inquam e inquit, a terceira. E você pode encontrar eventualmente inquiebat no imperfeito, inquies, inquiet no futuro, inquii e inquisti no perfeito. É um verbo também de dizer, significa dizer. De novo, ele é usado de modo parecido com o aio, né, dizer, nas situações de discurso direto. Então, fulano disse, ou ele disse, ela disse, né, inquit. Bom, se você quiser olhar outros verbos que se comportam de maneira parecida, existem os verbos fari, né, que é falar, queo, que é poder, ser capaz, ou nequeo, é não poder, é ser incapaz, e quaiso, que é pedir. São verbos que não têm todas as pessoas, não têm todos os tempos, então eles têm uma conjugação, digamos, cheia de faltas, por isso são outros defectivos. Eu selecionei esses 3 aqui, para o caso de você querer dar uma olhada no dicionário, como eles se
apresentam, e para você entender também por que eles aparecem pouco, né, nos textos. Então, você pode dar uma olhada nisso aqui no dicionário, num bom dicionário. Então é isso, gente. Para a aula de hoje é o que eu tinha para dizer. E eu gostaria que você desse uma olhada novamente lá no Latinitas, lesse a teoria, né, desse uma estudada na teoria do futuro perfeito, dos verbos defectivos, e você vai encontrar isso lá nas páginas 208 até 210, e faça lá os exercícios, e se tiver alguma questão, alguma dúvida, me escreva, me pergunte, e a gente vai conversando, tudo bem? Então é isso, gente. A gente se fala na próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau.